Bom dia, irmãos e irmãs. Segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. E hoje, 25 de outubro, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, um santo brasileiro. Então, pedindo a intercessão dele, peçamos a graça de compreender melhor a palavra do dia de hoje, que é do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava ensinando numa sinagoga num dia de sábado. Havia aí uma mulher que, 18 anos, já estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e totalmente incapaz de olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga, porém, furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado, se pôs a dizer à multidão: Há 6 dias para trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu-lhe: Hipócritas, não solta cada um de vós seu boi ou jumento do curral para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão, mesmo em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho de hoje, tão bonito para todos nós vemos a figura de Jesus, a da mulher encurvada, o chefe da sinagoga e o dia de sábado. Esses são os elementos que aparecem principais dentro desse relato. E nós vemos, inicialmente, Jesus fazendo aquilo que era próprio no dia de sábado: ir à sinagoga, porque era o dia, sagrado para os judeus, e, portanto, o dia de ir à sinagoga para prestar culto a Deus. E Jesus estava cumprindo a lei religiosa. Em contrapartida, o mesmo Jesus vê essa mulher sofrendo com aquela encurvatura, 18 anos, que, na forma dos antigos, eles diziam que era fruto da ação de um demônio, de um espírito na vida dessa pessoa. Então Jesus se aproxima dessa pessoa, fala com ela, estende a sua mão sobre ela e ela fica curada, libertada. O que chama a atenção aqui? Primeiro, a iniciativa amorosa de Jesus. Porque a mulher não pediu nada. Deus tem compaixão da humanidade sofredora. Deus tem compaixão das pessoas que vivem uma vida encurvada sob o peso dos pecados ou das injustiças, ou seja, o que for. Em contrapartida, Jesus fez uma ação num dia de sábado que para os judeus da época era proibida. Assim a gente entende a reação do chefe da sinagoga, que começou a reclamar e a lamuriar, não com Jesus, mas para as outras pessoas, falando mal de Jesus, passando na mentalidade que eles tinham qual era o sentido de sábado. Só que o fariseu o chefe da sinagoga cometeu um grande erro. Ele não compreendeu que aquilo que Jesus fez era o sinal do reino de Deus no meio deles. Era a presença visível do reino de Deus acontecendo na história deles. Aquele homem estava tão apegado à lei que não foi capaz de compreender o verdadeiro sentido da lei acontecendo na vida de Jesus. Ora, se em dia de sábado é permitido sair de casa, ir à sinagoga e louvar a Deus com a boca, por que não se pode louvar a Deus curando ou libertando uma pessoa? Então, aquele homem já havia esquecido do sentido da vida, já havia esquecido do verdadeiro sentido do sábado.
Por isso critica Jesus. É um homem defensor da fé, ou melhor, defensor, né, de Deus, mas não estava reconhecendo o agir de Deus em Jesus. Por isso, essa discordância em relação à ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em contrapartida, Jesus vai nos mostrando isso. Continua se revelando para nós que é o verdadeiro Messias, concretizando o reino de Deus para nós, que é o reino da libertação, que é o reino da vida nova, e que vem ao encontro das pessoas que sofrem e que realiza sim num dia de sábado. Jesus cita até um outro exemplo, chamando de hipócrita a atitude desses defensores, né, do sábado. Porque se num dia de sábado eles são capazes de retirar um animal para deixar ele pastar ou beber água, por que não pode salvar uma vida humana? Aquela pessoa é mais do que o animal, é maior do que o animal. Aquela pessoa é descendente de Abraão, como Jesus cita, ou seja, referindo-se, né, ao membro do povo eleito. Por que deixar um membro do povo eleito sofrendo sob o peso, sabe-se lá do quê, né? Ao invés de ajudá-la, dando-lhe vida nova? Porque é dia de sábado e não se pode fazer. Como louvar a Deus no dia de sábado, mas não se empenhar pela vida como Deus nos ensina? Como louvar a Deus e deixar uma pessoa sofrendo? Como louvar a Deus e não fazer o bem? Porque o que aquele chefe criticou Jesus é que ele estava fazendo o bem. Então Jesus demonstra a atitude hipócrita deles e como eles já tinham deturpado o sentido do sábado. O sábado não é para aprisionar o homem, o sábado deveria ser para libertar o homem, né, o ser humano, e é isso que Jesus estava fazendo. Então, enquanto nós hoje, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo que somos, continuemos aprendendo de Jesus, irmãos e irmãs. Ele é o nosso verdadeiro Messias, Ele é o nosso Salvador e continua tornando o reino de Deus presente no meio de nós. Qualquer lei que nos impeça de fazer o bem não é lei de Deus. Aprendamos isso de nosso Senhor. O bem da vida humana é a nossa lei maior. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e uma boa segunda-feira para você.